Imagine um lugar onde um rio não corre por um vale, mas passa diretamente acima da sua cabeça. Não como metáfora, não como imagem poética, mas literalmente. Um rio real, cujos vestígios ficaram presos na rocha, bem alto, no teto de uma caverna gigantesca. Se hoje você quer aprender algo novo sobre o nosso planeta, então fique comigo até o final. E se você se fascina por histórias que fazem cientistas repensarem o que acreditavam saber, então inscreva-se no canal e apoie o vídeo, porque o que você está prestes a ouvir faz até geólogos experientes ficarem intrigados. No final deste vídeo, você vai entender por que uma única caverna no Vietnã está obrigando pesquisadores a reconsiderar a forma como datamos paisagens inteiras. E, com isso, também a história das pessoas que podem ter vivido ali. Bem acima do chão dessa caverna, mais de 100 metros acima do piso atual, camadas de sedimentos estão presas na rocha. Essas camadas foram depositadas por água que fluía rapidamente. Isso significa algo muito estranho. O canal do rio aparentemente já existia antes que o espaço vazio abaixo dele fosse formado. Somente esse fato já contradiz o que os geólogos normalmente sabem sobre a formação de cavernas. O que você está vendo aqui é a caverna San Duong, no Vietnã, o maior sistema de cavernas conhecido na Terra. Quem entra nela pela primeira vez costuma descrever o mesmo momento de espanto. As dimensões parecem quase irreais. Os corredores se estendem por mais de 5 quilômetros. Algumas câmaras são tão grandes que um arranha-céu poderia caber dentro delas. E embora essa caverna exista há muito tempo, foi apenas nos últimos anos que cientistas conseguiram medi-la completamente. Com scanners a laser, tecnologia LIDAR e equipamentos de medição de altíssima precisão, esse sistema gigantesco foi mapeado. O trabalho levou anos. O labirinto de câmaras, desfiladeiros e rios subterrâneos é simplesmente grande demais. De fato, é possível caminhar por essa caverna, mas assim que se percebe o que existe em seu interior, a verdadeira pergunta muda. Deixa de ser sobre se essa caverna é real. A pergunta passa a ser: será que nossas ideias atuais sobre a cronologia da história da Terra estão realmente corretas? Por quê? Nas profundezas dessa montanha de calcário, existe uma situação geológica que é difícil de explicar. Para entender por quê, precisamos voltar ao momento de sua descoberta. No ano de 1991, um agricultor vietnamita chamado Ho Can caminhava pela densa selva do Parque Nacional Phong Nha Bang. Ele procurava comida e atravessava uma região marcada por florestas densas e montanhas íngremes de calcário. De repente, ele percebeu uma abertura na rocha. Dessa abertura vinha um som que ele nunca tinha ouvido antes. Uma rajada profunda e estrondosa de vento saía da escuridão, acompanhada pelo barulho ensurdecedor de um rio subterrâneo. O eco vinha de uma profundidade cujo fim ele não conseguia ver. O agricultor ficou com medo. Ele se virou e saiu correndo, mas aquele som nunca saiu de sua cabeça. Durante quase 2 décadas, ele tentou várias vezes encontrar o lugar novamente. Porém, a selva parecia ter engolido a entrada. Somente em 2009, ele finalmente conseguiu reencontrar o caminho. Dessa vez, ele guiou uma equipe britânica de exploradores de cavernas até a misteriosa abertura. O que os pesquisadores descobriram ali não era uma caverna comum. Era um mundo próprio, feito de calcário, água e tempo. E então, eles olharam para cima. E foi exatamente ali que o verdadeiro mistério começou. Quando os pesquisadores avançaram até a maior câmara da caverna e apontaram suas lanternas para o alto, notaram algo que simplesmente não deveria existir ali. Bem alto no teto havia camadas horizontais de sedimentos. Elas eram claramente visíveis, organizadas de forma limpa, umas sobre as outras e preservadas por mais de 80 metros de extensão. Essas camadas pareciam exatamente com depósitos formados por rios, mas elas não estavam no chão, estavam no teto. Entre os sedimentos, os cientistas também encontraram rochas estranhas.
quartzito e xisto. Algumas dessas pedras eram do tamanho de um punho, outras tinham o tamanho de uma bola de basquete. Rochas desse tamanho não são transportadas por um riacho tranquilo e lento. Para mover blocos de pedra assim, é necessária uma energia enorme. Geólogos sabem que, nesses casos, a água precisa correr por um canal a vários metros por segundo. Uma corrente tão forte normalmente muda a forma das paredes da caverna e deixa marcas claras de sua força. Mas nessa câmara, o problema não estava apenas na força da água, estava na estabilidade dos depósitos. Os sedimentos estavam claramente estratificados. Isso significa que o rio deve ter permanecido nesse nível por um longo período de tempo. A água precisava subir e descer repetidamente, depositando camadas e acumulando novos sedimentos por cima das anteriores. Em outras palavras, o rio existiu ali por tempo suficiente para formar uma estrutura estável. E é exatamente aqui que começa o enigma geológico. Na geologia kárstica atual, os rios em cavernas normalmente fluem para baixo. A água vai escavando lentamente o calcário ao longo do tempo, aprofundando os canais existentes. Rios não ficam simplesmente suspensos no ar. Mas, nesta caverna, parece que foi exatamente isso que aconteceu. O antigo canal do rio hoje está localizado bem alto na rocha, enquanto abaixo dele surgiu um enorme espaço vazio. Isso significa que, em algum momento, uma quantidade gigantesca de rocha deve ter sido removida. Aproximadamente 140 metros de calcário maciço desapareceram abaixo dessa antiga camada de sedimentos. É como se um prédio inteiro de pedra fosse removido e apenas o teto permanecesse. E esse teto hoje é o teto da caverna. Essa configuração não é uma suposição. Escaneamentos modernos a laser a medirão com precisão milimétrica. As medições por lidar confirmam claramente que o grande vazio existe abaixo das camadas de sedimento. Quando se calcula o volume, surge um número impressionante. 10 milhões de metros cúbicos de rocha, ou mais, estão faltando nessa área. O geólogo Tony Waltham descreveu certa vez essa dimensão dizendo que a escala desse sistema está quase além da imaginação. Normalmente, grandes colapsos deixam evidências claras. Enormes blocos de rocha, pilhas de escombros ou zonas de fratura na pedra. Mas nesta caverna existe material de desabamento. Só que não na quantidade necessária para explicar esse vazio gigantesco. Alguns pesquisadores sugerem que movimentos tectônicos podem ter desempenhado um papel, mas essa explicação também apresenta dificuldades, porque as camadas de sedimento no teto estão surpreendentemente intactas. Se forças gigantes tivessem deslocado a montanha, essas camadas deveriam estar quebradas ou desorganizadas, mas não é isso que se observa. As medições levam, portanto, a 3 observações claras. Primeiro, em algum momento um rio deve ter fluído nessa altura. Segundo, abaixo desse rio hoje falta uma enorme quantidade de rocha. E terceiro, mesmo assim, o grande vazio abaixo permaneceu estável. Isso leva a uma pergunta decisiva. Quando exatamente essa rocha desapareceu e com que rapidez esse processo aconteceu? Na geologia, o tempo costuma ser o fator mais importante. Mas nesta caverna, até a própria linha do tempo começa a ficar incerta. E com isso começa o próximo mistério. Mas a geologia é apenas uma parte do segredo, porque o que se desenvolveu dentro dessa montanha torna a história ainda mais incomum. Em algumas áreas da caverna, o teto desabou em algum momento do passado. Esses colapsos criaram enormes aberturas verticais que chegam diretamente até a superfície. Por esses poços naturais, a luz do sol penetra profundamente na escuridão da caverna. E exatamente ali embaixo, muito longe da luz do mundo exterior, algo se desenvolveu que quase ninguém esperaria encontrar em uma caverna. Uma floresta. Não apenas algumas plantas ou musgos, mas árvores de verdade. Algumas chegam a atingir alturas de até 30 metros. Suas raízes crescem em uma camada de solo que se acumulou ao longo de um longo período desconhecido. Acima delas, forma-se um dossel denso de folhas. E abaixo crescem plantas menores, samambaias e arbustos. É um ecossistema completo. Um pequeno pedaço de floresta tropical, escondido profundamente sob a terra. Biólogos que estudaram essas áreas perceberam que muitas das espécies que vivem ali são diferentes daquelas que existem fora da caverna. Não se trata apenas de pequenas variações.
Alguns insetos e plantas mostram adaptações claras às condições especiais desse ambiente. A luz entra em um ângulo incomum, a umidade do ar permanece constantemente alta e a temperatura quase não muda. Essas condições estáveis podem fazer com que os seres vivos se adaptem lentamente ao ambiente. E quanto mais fundo se avança no sistema de cavernas, mais visíveis essas mudanças se tornam. Nos rios subterrâneos vivem peixes que são quase completamente transparentes. Seus corpos parecem sombras pálidas na água. Eles não possuem mais olhos. Em vez disso, se orientam por pequenas mudanças de pressão na água. Mesmo os menores movimentos podem ser percebidos por eles. Muitos animais invertebrados na caverna mostram características semelhantes. Suas pernas ficaram mais longas, suas antenas mais sensíveis. Em um mundo sem luz, a visão já não traz vantagem. Outros sentidos assumem essa função. Essas adaptações normalmente surgem ao longo de períodos muito longos de tempo. O isolamento é um fator importante. Quando uma população permanece separada do mundo exterior por muitas gerações, novas características podem surgir. Mas enquanto a biologia sugere longos períodos de tempo, a história geológica da caverna continua difícil de determinar. E é exatamente aqui que entra outra ferramenta da ciência: a medição do tempo em cavernas. Em muitas cavernas, estalagmites crescem lentamente do chão para cima. Elas se formam quando água rica em minerais pinga do teto e deposita calcário. Esse processo de crescimento é extremamente lento. Em média, uma estalagmite cresce cerca de 1/10 de milímetro por ano. Isso significa que 1 metro de altura leva aproximadamente 10.000 anos para se formar. Algumas das estalagmites nessa caverna, no entanto, são muito mais altas. Isso indica que certas áreas da caverna devem ter permanecido estáveis por períodos extremamente longos. Para datar essas formações, os cientistas utilizam um método chamado datação urânio-tório. Nesse método, quantidades minúsculas de elementos radioativos no calcário são medidas. A partir de seu decaimento, é possível estimar quando os minerais se formaram. Em condições estáveis, esse método é muito confiável. Mas cavernas tropicais raramente são completamente estáveis. Água pode inundar áreas, minerais podem se dissolver novamente e processos químicos podem alterar a composição da rocha. Se um sistema não permanece totalmente fechado, essas mudanças podem influenciar as medições. E é exatamente aqui que surge outro problema. Se as datações estiverem corretas, então a estrutura da caverna deveria corresponder a esses períodos de tempo. Mas se os cálculos estruturais da caverna estiverem corretos, então sua formação pode ter ocorrido muito mais rapidamente. As duas coisas ao mesmo tempo não podem estar certas. E é nesse ponto que, para muitos pesquisadores, começa o verdadeiro mistério. E é exatamente aqui que a história desta caverna se torna realmente significativa. Porque já não se trata apenas de um único espaço subterrâneo dentro de uma montanha no Vietnã. O verdadeiro problema envolve uma paisagem muito maior. A região cárstica do Sudeste Asiático é uma das maiores paisagens de calcário da Terra. Ela se estende por enormes áreas do Vietnã, Laos, sul da China e Myanmar. Ao longo de centenas de milhares de quilômetros quadrados, montanhas de calcário, cavernas e rios subterrâneos moldam toda essa região. Há décadas, geólogos utilizam essa paisagem quase como um grande relógio natural. Certas formações de cavernas funcionam como pontos de referência no tempo. Com base na sua formação, cientistas tentam reconstruir como os rios mudaram de curso, quando os níveis do mar subiram ou desceram, e como o clima se transformou ao longo de longos períodos. Arqueólogos também utilizam esses dados. Quando encontram vestígios de assentamentos humanos antigos nessa região, muitas vezes comparam suas descobertas com a evolução da paisagem ao redor. A idade de sedimentos, vales fluviais e cavernas pode ajudar a entender como os primeiros humanos se moveram por essas áreas. Mas é exatamente aqui que essa caverna pode levantar uma pergunta difícil.
Se algumas das suposições geológicas sobre essa paisagem não estiverem totalmente corretas, se certos processos aconteceram mais rápido ou mais lentamente do que se pensava, então muitas dessas linhas do tempo também precisam mudar. Isso não significaria que tudo está errado, mas significaria que alguns modelos precisariam ser reavaliados. E é exatamente isso que torna esse lugar tão interessante para a ciência. Outro desafio está na forma como a pesquisa científica normalmente é organizada. A maioria dos cientistas trabalha em áreas muito especializadas. Geólogos estudam as rochas, hidrólogos analisam o comportamento da água, biólogos se concentram nos organismos vivos do sistema, pesquisadores do clima tentam reconstruir as condições ambientais do passado. Cada disciplina responde às suas próprias perguntas, mas raramente um lugar como essa caverna é estudado como um único sistema integrado. E talvez seja exatamente isso que seja necessário, porque aqui vários fatores extraordinários se encontram ao mesmo tempo. Uma estrutura de caverna gigantesca, um antigo sistema fluvial, um ecossistema isolado e uma história geológica complexa. Quando todos esses elementos são observados juntos, surge uma imagem que ainda não foi completamente compreendida. E é exatamente por isso que essa caverna continua sendo um objeto fascinante de pesquisa. Hoje sabemos com certeza algumas coisas. As camadas de sedimentos no teto realmente existem. O antigo canal do rio pode ser medido. O enorme espaço vazio abaixo é real. E as formas de vida incomuns dentro da caverna foram documentadas. Todos esses dados foram mapeados, medidos e estudados. O mistério, portanto, não está em saber se essas observações são verdadeiras. A verdadeira pergunta é outra. Como todas essas peças se encaixam? Como um sistema fluvial poderia existir nessa altura, enquanto, logo, abaixo dele, um gigantesco espaço vazio se formava? Quanto tempo esse processo levou? E de que forma essa história influencia nossa compreensão da paisagem ao redor dessa caverna? Talvez pesquisas futuras tragam respostas claras. Talvez descubramos que tudo, no fim das contas, se encaixa perfeitamente nos modelos geológicos que já conhecemos. Ou talvez cientistas encontrem novos detalhes que mudem nossa compreensão dessa região. Mas é exatamente isso que torna a ciência tão fascinante. Mesmo em lugares que existem há milhões de anos, ainda podemos encontrar surpresas. No interior profundo de uma montanha no Vietnã, essa caverna nos lembra que a Terra ainda guarda segredos. E às vezes basta apenas olhar para cima, para um antigo rio preso no teto de uma caverna, para começar a fazer novas perguntas sobre a história do nosso planeta.